Morgan Freeman is apparently going to marry his step-granddaughter. This is a bizarre, disturbing story. Yet another major Hollywood star's name comes under the spotlight for sexual harassment. Oscar-winning actor Morgan Freeman has been accused of inappropriate behavior by at least 8 women. An A-lister apologizing again over accusations of sexual harassment and misconduct. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Morgan Freeman e os comportamentos inadequados dele ao longo de sua vida e carreira. Basicamente, ele é uma das pessoas mais amadas da história do cinema, um dos homens mais referenciados quando o assunto é corpo de trabalho, coesão e uma carreira, pelo menos artisticamente falando, completamente intacta. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores atores de sua geração, ganhador de Oscar. Ele é literalmente Deus, ele é literalmente o Deus do cinema. A voz dele muito inconfundível e todos os momentos icônicos que ele já nos deu, alguns até controversos, tipo quando sempre ressuscitam ele no dia da consciência negra, ou do mês da consciência, né, do orgulho negro, enfim, pra tentar os brancos falar, tá vendo, até o Morgan Freeman concorda. Enfim, mas ele é uma pessoa muito proeminente no cinema, mas pouquíssimas pessoas sabem que quando houve o movimento Me Too em 2018, ele foi um dos maiores implicados, tendo não só uma, nem duas, nem três, mas mais de 8 mulheres vindo à frente e o acusando de comportamento inapropriado sexual, fora um escândalo que sempre foi velado pela mídia de uma suposta relação amorosa com uma neta dele. Não era a neta de sangue, mas a neta que ele criou a vida inteira, uma neta postiça. A gente vai contar tudo isso pra vocês, lembrando que a maioria das coisas aqui são especulações, nada foi comprovado em corte, mas a gente vai trazer essas histórias que lá nos Estados Unidos eles já comentam, desde o início dos anos 2000, só que a gente acha que ele tem um time de relações públicas, como eu gosto de chamar de PR, muito bom. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 300k na internet, falta um tantão ainda, mas grão, galinha de pau. Exato, é a nossa nova meta, vocês podem nos ajudar a chegar lá e segue a gente também nas redes sociais, galera. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, principalmente esse contato individual com a gente. É difícil vocês não saberem quem ele é, mas pra quem não sabe, o Morgan Freeman nasceu em 37, ele é um dos maiores atores da história de Hollywood. Ele fez diversos filmes muito famosos, tipo Um Sonho de Liberdade, Menina de Ouro, a trilogia do Batman do Christopher Nolan, conduzindo Miss Daisy e literalmente Deus, gente. Ele fez Deus, o filme Todo Poderoso. Ele é um dos caras mais famosos do cinema mesmo. E como a Nath disse, além da carreira dele como ator, a voz dele é muito reconhecível também, porque ele já dublou, já narrou vários documentários ao longo da história. Então ele tem uma voz muito reconhecida, ele é um ator muito reconhecido, é um cara muito amado por todo o público. É o Cid Moreira estadunidense mesmo, seja pela voz inconfundível nas narrações, o corpo de trabalho extenso, até mesmo o seu look, sabe? Ele é um negro com sardas, é muito interessante, o look do Morgan Freeman é muito reconhecível e isso é muito maneiro. Só que quando a gente vai olhar mais profundamente para a vida que ele levou no âmbito pessoal, a gente encontra ali certas coisas que são bastante cabeludas. Existem histórias que são bastante cabeludas em Hollywood, de relacionamento inapropriado de homens bem mais velhos com meninas que vinham das suas famílias, tipo o caso do Woody Allen e tudo mais, que são mais conhecidos e mais fomentados. Esse do Morgan Freeman não é tão conhecido nem fomentado. Ele é um homem que já se casou mais de uma vez. Em um dos seus casamentos, que durou 25 anos, foi com a sua ex-mulher Mina Corning Lee. Ela era uma mulher que já tinha se relacionado com outro homem previamente e dessa relação tinha uma filha e uma neta. Quando ela se casou com Morgan Freeman, logo, essa neta se tornou neta postiça do Morgan Freeman, o que é perfeitamente comum. Já aconteceu comigo. O meu avô, o único que eu conheci em vida, morreu quando eu tinha 8 anos, ele era padrasto da minha mãe, mas ele era meu avô. Exatamente. Bem, era meu avô. Exato. Então, assim, eu não consigo entender essa dinâmica que muitas pessoas tentam desculpar. Primeiro que a idade, só da idade dessa interação é completamente abominável, mas as pessoas tentando, ter um passe livre pra esse tipo de coisa acontecer por causa da falta do sangue. Ai, gente, sinceramente, a falta do sangue pouco importa. O que importa é a relação emocional que você tem com a pessoa. Até porque existem pais e mães biológicos que são ótimos, né? Tem vários. Tem muitos que são incríveis, assim. E, gente, pais adotivos são pais da mesma forma. Avós adotivos, então, também são avós. A gente tem sempre que lembrar disso. E a Myrna, ela já tava, meio que reparando que a relação do Morgan com a Idina, que é o nome da sua neta, era um pouco esquisita. E o que a princípio parecia ser apenas uma afinidade entre os dois, já que a Idina também já tinha expressado o desejo dela de ser atriz, gostar muito desse ramo da arte,
acabou se mostrando algo um pouco mais problemático. A Myrna ficou olhando, não achou aquilo muito maneiro, a relação que os dois estavam travando, e conversou com o Morgan pra poder falar, olha, mantém um pouquinho de distância, só um pouquinho, assim, sabe? E parece, ao que tudo indica, pras fontes da época, já que estamos falando de um caso que nunca foi comprovado, que a Idina chegou a expor pra avó, a Myrna, de fato, que o Morgan Freeman ali por volta dos 17, 18 anos dela tava tentando algo a mais com ela, sim. Só que mesmo a esposa, né, a Myrna, pedindo pra ele parar esses avanços com a neta dele, que ele criou desde que ela era criancinha, não parou, e parece que uma affair ali foi instaurada desde a cidade, e esse foi o motivo da separação. Close to the family tells the mag that when Idina was a teenager, she told Myrna that Morgan attempted to have sex with her. Myrna confronted Morgan and he agreed to leave Idina alone, but the relationship continued for years. The alleged affair is reportedly what caused Myrna to file for divorce after 25 years of marriage. E que ele, inclusive, não queria que o divórcio tivesse sido levado à corte ou coisas do tipo, porque aí assuntos privados se tornariam conhecimento público dos arquivos dos autos do processo. Então, ele fez, assim, o assentamento de ex-marido perfeito ali, ele deu tudo que ela precisava, tudo que ela queria, tudo que ela tinha pedido, pra que esse affair não fosse exposto a público. E ao longo dos anos, gente, a Idina foi vista com o Morgan Freeman diversas vezes em tapete vermelho. Ele já levou várias vezes pra também tentar apresentá-la a esse mundo, já que ela queria ser atriz, como a gente disse. Apadrinhá-la mesmo. Apadrinhá-la na indústria. Até porque, assim, ele terminou o casamento com a avó dela e nunca deixou de ser avó dela. Nunca. Tipo assim, ele continuou com a relação ali que ele tinha com ela. Então ele continuava aparecendo com ela em público, em premieres, aparecia com ela ao seu lado, dela dava entrevistas junto com ele no tapete vermelho. Então, o que pra nós, assim, parecia algo de boa, era ele lá, o Morgan Freeman levando a netinha dele ali pra premiere, gente. Parecia ser algo, tipo, mega benigno, porque era uma menina que ele criava, era uma filha dele, né, uma neta. Exato, mas as fontes continuavam dizendo que não era só isso que estava acontecendo ali, que mesmo após o divórcio da Myrna com o Morgan, ele continuou com essa relação com a Idina, inclusive, gente, tipo assim, o Morgan Freeman tinha um relacionamento, um casamento de 25 anos com a Myrna, ele tinha um relacionamento, supostamente tinha um relacionamento com a sua neta postiça, e ainda tinha um amante. E a gente sabe como que são, gente, nesses casos de homens poderosos, extremamente bem-sucedidos, charmosos, porque o Morgan Freeman é um homem, assim, que sempre foi visto como um homem charmoso, engraçado, divertido, muito carismático, de conseguir manipular suas vítimas, sabe? Porque, assim, o interessante dessa história toda é que muitas pessoas, na hora que vão falar disso na grande mídia, retratam esse caso como suposto affair, a suposta traição de Morgan Freeman com a suposta neta postiça. Isso aí, se for verdade, gente, não é um suposto affair, não é a traição do Morgan Freeman com a neta postiça, isso é grooming. O que significa grooming? A palavra grooming é muito aplicada aí realmente nessas situações da gente analisar pessoas, da psicanálise e tal, e é uma prática, o nome é inglês, mas que alude a você meio que, tipo, preparar o terreno de uma pessoa desde muito jovem pra poder depois abocanhá-la num relacionamento extremamente abusivo, com jogo de poder por causa de um domínio maior da idade do predador na idade legal. Ou seja, tecnicamente seria um caso do tipo, uma pessoa que tem, sei lá, uma diferença muito gritante de idade, principalmente diante da fase de uma criança, e essa pessoa se apresenta na vida dela na forma de um parente, ou na forma de um amigo da família, ou de um professor, e começa, tipo, se tornar uma pessoa que essa criança confia, desse adolescente confia desde muito jovem, começa a seduzir essa criança, só que tecnicamente não faz nada enquanto ela é menor de idade, e assim que ela vira uma pessoa de idade legal, o relacionamento se morfa pra algo romântico. Vral. É tipo criar um porco pro abate, basicamente. Exatamente. Então, o que a gente tem que começar já a ressignificar nessa história é que isso não é uma traição, isso não é um affair. Isso é grooming. O que o Morgan Freeman fez, se ele de fato fez isso com a neta, que ele conhecia desde criança, trouxe ela pra mais perto, travou uma relação de cumplicidade, de mentor, de avô, pra depois com 17, 18 anos começar a fazer avanços sexuais na menina até ela se tornar uma amante dele, isso é grooming. Isso é o grooming na textbook. Sim. Mais puro e simples. Sim, até o Morgan Freeman já até chegou a falar sobre esses rumores também, tipo assim, a dar os 2 centavos dele, dizer que, tipo assim, isso era tudo mentira, tudo intriga da oposição e que é invenção de outras pessoas pra manchar o nome dele na mídia. Os RPs da Idina também já falaram, tipo assim, olha, os dois já colocaram aí comunicados públicos falando, isso é uma coisa que fere muito o coração de toda a nossa família e tudo mais, e a gente fica muito mal quando falam desse rumor e blá 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 blá. A ex-mulher do Morgan Freeman, que é a avó biológica da Idina, nunca falou nada. Ela nunca falou nada, ela sempre
ficou quieta. O que tem muita gente que acredita que um NDA rolou, que é aqueles acordos de confidencialidade. Exato. Porque... Fica aí a pergunta, né? Como é que alguém conseguiria inventar um negócio desse? É que é muito louca, porque, tipo assim, principalmente pelo Morgan Freeman ser muito amado e até o movimento Me Too estourar, ele ser uma pessoa ilibada, e ele sempre foi um homem muito político, ele sempre, mesmo que caso de controvérsias no que ele fala, por ele ser uma pessoa mais velha e mais conservadora, ele sempre foi uma figura que falou muito sobre o racismo em Hollywood e coisas do tipo. Então ele era uma pessoa que era considerada uma voz muito importante, não só por ser um dos grandes atores de sua geração, mas também por ser uma das vozes que sempre falou de forma coesa, coerente e sem nenhuma polêmica em volta dele. Exato. Então tem pessoas que tendem a acreditar nessa teoria, né, que criaram nesse suposto romance do Morgan com a neta, porque que alguém iria querer criar uma história tão macabra dessa com Pra manchar o Morgan Freeman, que é amado por todo mundo. sabe? Então a galera, eles colocam muito uma ênfase nisso, sabe? Onde a fumaça a fogo. Por que alguém iria... Você tá entendendo? Eu sei que é muito bizarro algumas histórias que a gente escuta em Hollywood, os tabloides, mas geralmente os tabloides que são mais sanguinários é uma coisa tipo assim, forçar um divórcio, especular. Essas coisas mais macabras e sérias, 99% das vezes, são reais. Porque quem quer querer inventar um negócio culto, sabe? Um problema, uma cientologia, mata pessoas, inventar um negócio que dure tanto tempo, assim, que perdure, tipo assim, um rumor que não morre, que, tipo assim, que transpõe a barreira do tempo. É completamente surreal. E o movimento Me Too chegou para trazer mais vítimas do Morgan Freeman. Mas antes a gente tem que dar a finalização do caso da Idina, a neta do Morgan Freeman, que curiosamente não conseguiria ver o movimento Me Too nascer e talvez trazer a sua história a público. Exato. Porque em 2015 ela seria assassinada pelo seu namorado da época. Foi um caso extremamente publicizado, porque foi uma morte, assim, gente, que foi muito bizarra. É tipo assim, a neta do Morgan Freeman foi assassinada pelo namorado drogado. E a neta que todo mundo conhece. Tipo assim, ela já foi várias vezes com ele em tapete vermelho. Todo mundo sabe quem ela é. E como a morte dela se deu também foi muito bizarro, gente. Porque assim, tem testemunhas que dizem que viram o que aconteceu, que o cara, ele estava totalmente transtornado, Lamar, que é o nome dele, e ele, enquanto estava assassinando ela, ele gritava, tipo, sai demônios, como se ele estivesse tentando exorcizar ela enquanto a matava. I heard the guy say something about devil be gone or Jesus and God, and I said, uh-oh. He was like kneeling over her, screaming about God has arisen. I mean, he was totally off the ranch. I watched somebody get murdered. And there was nothing I could do but call the police. É uma coisa muito maluca. E quando o caso começou a ser investigado, obviamente que eles foram pra corte, várias testemunhas foram chamadas e muitos relatos foram dados. Inclusive, pessoas próximas a ele, testemunhas, vieram contar um pouco mais sobre como estava a relação da Idina com ele. Tava uma relação muito complicada, eles estavam brigando muito e uma das brigas deles era por uma suposta infidelidade, que a Idina estaria com uma situação muito complicada, passando por uns problemas aí com um cara mais velho. Que era um homem que ela já se relacionava desde a sua mocidade e que ela não sabia mais o que fazer pra aquela relação ter um fim amigável e que isso gerou muito ciúme no Lamar, o assassino dela, ex-namorado também, e que isso foi uma das causas, né, da briga que o levou a fazer isso. A defesa do Lamar também falou que ele estava completamente transtornado e drogado, eles tentaram atenuar a pena dele, dizendo que ele tinha problemas de saúde mental e que no dia ele estava, assim, em surto psicótico por causa de diversas substâncias ilícitas e que por isso também houve esse requinte de crueldade além, porque parece que ele estava, assim, num surto psicótico, completamente transtornado de droga e esfaqueou ela múltiplas vezes, com ela já tendo vindo a óbito. Então, assim, é completamente macabro, surreal, extremamente sanguinário, foi extremamente obscuro a morte dela. Obviamente, quando ela veio a falecer, o Morgan Freeman fez todo um statement, eu vou tentar ler aqui pra vocês, ó, que eu coloquei. Ele disse em carta aberta quando ela faleceu: o mundo nunca vai chegar a conhecer a veia artística e talento dela, ela tinha muito a oferecer. A família dela e os seus amigos foram muito sortudos e fortunados de conhecê-la e saber o seu significado como pessoa. A sua estrela vai continuar brilhando nos nossos corações, mentes e orações. Que ela descanse em paz.
E, obviamente, todo mundo na época que era próximo a ele, né, tipo, falaram coisas bonitas e tudo mais. Só que muita gente também levanta o fato de como ele foi sortudo, né, dela falecer antes mesmo do movimento Me Too chegar, dela ter certeza do que tinha acontecido com ela, dela já saber como se posicionar isso enquanto uma mulher adulta, dela escrever talvez uma biografia. Talvez com o movimento Me Too ela visse outras pessoas vindo à tona pra contar suas histórias, ela se sentisse num lugar confortável pra finalmente expor o que aconteceu com ela. Enfim, nunca vamos saber porque ela acabou, infelizmente, falecendo 2 anos antes do Me Too Movement. Tipo assim, o Morgan realmente não tem nada a ver com essa morte, pelo amor de Deus. Não. Mas ele se beneficiou indiretamente, se caso ele fosse realmente culpado de grooming, né? Só que o problema é que chegou 2018 e assim, o Morgan Freeman não passaria ileso pelo Me Too Movement, porque mais de 8 mulheres viriam a público pra contar suas histórias de abusos e comportamentos inadequados envolvendo o Morgan Freeman. Todo mundo sabe o que foi o movimento Me Too, né, gente? Começou pela queda do grande produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, que teve aí diversas mulheres que vieram a fundo explicar o nível de perversidade, toxicidade e absurdo, inclusive ele tá sendo solto. Ai, sinceramente. A Rose McGowan foi a primeira que realmente, assim, né, que a gente chama de whistleblower nos Estados Unidos, a primeira pessoa que apitou o apito pra esse movimento e se tornou um movimento global, onde todas nós nos sentimos confortáveis em expor as nossas histórias de abuso no local de trabalho e dominância de poder contra, né, o gênero feminino, principalmente em empresas e coisas do tipo, tanto que, assim, isso virou toda uma coisa que mudou o compliance das empresas ao longo da história, ao longo dos anos, enfim. O Morgan Freeman foi uma dessas pessoas que não saiu ileso, só que eu acho que como eles nunca conseguiram provar, enquanto outras pessoas tinham corpo de delito, pessoas foram presas, muitas pessoas caíram, a gente já cobriu esse caso aqui nesse canal através do vídeo do Jeffrey Epstein e coisas do tipo, a história do Morgan Freeman foi ficando mais esquecida. Só que é isso, a CNN foi a emissora que primeiro fez essa reportagem virar público com diversas pessoas, inclusive da publicação, repórteres que trabalhavam lá dentro da CNN, contando as suas histórias, e vários vídeos foram saindo nessa época, expondo o comportamento inapropriado do Morgan Freeman, principalmente em entrevistas de coletiva de imprensa. Right when I walked into the room, he began to make sexually suggestive comments to me. Now, more video has surfaced, including a 2015 comment Freeman made to an Entertainment Tonight correspondent. You kind of dress this halfway between your knee and your hip. And you sit down right across from me, and you cross your legs. I don't have any magic tricks. I kind of feel like I showed up for dinner without anything. I wouldn't worry about that. You got magic written all over you, child. Oh, thank you. That's good medicine for a single girl. Ooh. I'm single too. Are you? Yes. Or are you enjoying Bachelor life? I'm enjoying Bachelor life immensely. Because I get to look at you and drool. Isso é o que tinha gravado, tá, gente? Isso é o que a galera tinha como embasamento das acusações. Então, o que não aconteceu nos bastidores? E muitas mulheres vieram contar histórias de bastidores de gravação, bastidores de entrevista, onde o comportamento dele foi extremamente inadequado. Ele fazia comentários de cunho sexual que deixavam outras mulheres desconfortáveis, e várias mulheres vieram contar a mesma narrativa. O mais louco é que, tipo assim, como ele era muito amado e na época tinham realmente predadores com casos que o público julgou ainda mais grave, com ainda mais provas, o dele, como a gente falou, foi ficando mais esquecido, e como ele é muito querido e muito amado, porque, tipo assim, quem que é o Harvey Weinstein? Ele é poderoso em Hollywood, mas pros fãs, pro GP, ele não é ninguém. Pro grande público, ele é um grande bosta. O Morgan Freeman já, tipo assim, você alvejar um homem com fãs é mais complicado. Então, se você for olhar nesses vídeos de reportagens da CNN da época, gente, os comentários, a esmagadora maioria, a galera... Isso é uma campanha de destruição, de assassinato de caráter ao Morgan. Meu Deus, vocês querem destruir mais um? Esse movimento Me Too tá parecendo mais uma campanha vexatória pra batalha aniquilar homens. Todo o público ficou do lado, descreditaram totalmente todas as supostas vítimas que vieram contar os seus relatos. Inclusive, o Morgan Freeman nunca deitou, o Morgan Freeman nunca pediu desculpa, ele emitiu um comunicado. O comunicado diz: qualquer pessoa que me conhece ou já trabalhou comigo sabe que eu não sou uma pessoa que intencionalmente ofenderia ou faria alguém se sentir desconfortável de propósito. Eu peço desculpas a todos que se sentiram desconfortáveis ou desrespeitados, nunca foi minha intenção. O que eu acho que, tipo assim, a gente tem que começar a parar de passar pano pra, tipo, velho, tiozão, que tá fazendo uma piada elogiando, sendo que é desconfortável. Sim, gente, aí porque ele pensa, ai, mas é só uma piada. Não pode nem elogiar mais. Não pode nem elogiar mais, meu Deus do céu, eu tô só falando que a pessoa é bonita, não sei.
Gente, então não falar. Tá na hora da gente começar a fazer essas pessoas se sentirem desconfortáveis de falar essas coisas, porque não é um elogio, tá? Não é. Você pode fazer pessoas se sentirem muito mal e desconfortáveis com essas coisas que vocês estão falando. Toma cuidado quando você for elogiar uma pessoa e pensa, a pessoa vai ficar feliz com o que eu vou dizer pra ela ou ela vai ficar sem graça? É muito louco, porque, tipo assim, eu já ouvi isso de mulheres mais velhas que eu admiro da minha família que falam, cara, eu entendo que tem muito assédio, mas hoje os homens ficam até com vergonha de elogiar, com medo, porque vai que é lido como assédio pra essa geração. Gente, é porque assim, a gente pode até tomar aqui como exemplo os vídeos que a gente viu aqui do Morgan com entrevistadoras. Ele podia só querer elogiar, falar assim, nossa, você é muito bonita. Sim. Eu acho Agora, que acabou. tipo, ele não era isso que ele tava fazendo, ele tava, eu tô solteiro também. Não, que tal só limitar o, nossa, você é muito bonita. Essa saia sua, você abrindo essa perna na minha frente, menina, cuidado! Cuidado com o quê, meu filho? O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Entendeu? Tá vendo a diferença do babado? A diferença de você elogiar uma pessoa e você, tipo, no final da entrevista fala, nossa, velho, ela é muito inteligente. Eu adorei a entrevista, foi maravilhosa. Exatamente. Nossa, o seu vestido tava belíssimo. Eu elogio pessoas o tempo todo. É que a gente elogiou a pessoa, a gente elogiou a aparência e a roupa da pessoa sem fazer a pessoa ficar desconfortável. E sem cometer nenhum assédio. Porque eu acho que, tipo assim, é isso. Os homens nunca foram cobrados, gente, de rever os seus posicionamentos no mundo. E contanto que eles não estivessem realmente cometendo crime na sua forma mais hedionda e vil, que no caso é realmente agredir sexualmente uma pessoa na rua, contra a vontade dela, aviltar o corpo dela enquanto ela estiver desacordada, coisas do tipo. Tudo aquilo é tipo, gente, mas é só um elogio. Eu elogiei. Tipo, ontem, vou colocar o clipe que eu legendei ontem pro vídeo que a gente postou no canal de K-pop, de uma conferência de imprensa de uma atriz chinesa, a Fan Bingbing, dando parabéns pro diretor dela do filme, no meio de uma conferência de imprensa, e ele se sentiu, assim, completamente confortável de fazer essa piada. Um outro senhor que devia achar que tá abafando com uma piadinha, um elogiozinho ali, tranquilão. Os peitinhos durinhos, novinho. Que isso? Um elogio? Você vai ficar com... Quê? Eu acho que independente de qualquer coisa, se o caso do Morgan com a neta era real ou não, se as vítimas eram apenas mentirosas, o que, assim, no caso do R. Kelly, durante 20 anos, várias vítimas de diversos lugares que não tinham por que estavam alvejando ele, até porque se tratavam de fãs, em sua grande maioria, tinham a mesma narrativa e todo mundo desacreditou, e pasme, o monstrão de Hollywood preso. A gente pode, pelo menos, analisar o que a gente viu, que são essas filmagens do Morgan Freeman, que não tá certo. Então, assim, independente de qualquer coisa, não tô falando pra você dropar ou parar de ver o filme dele. Tô falando, assim, que se esse é um tipo de comportamento que você se sente confortável em fazer, ou você vê um pai fazendo, um tio ou um vô, a hora de dar uma puxada de orelha, porque esse tipo de brincadeirinha não é brincadeira. Não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre. Não mate as mensageiras, a gente só traz fofoca que já rola lá na gringa há 20 e tantos anos. Não tem ninguém aqui fazendo nada demais, entendeu? Um beijo. Tchau.